Oi, essa é a nossa terceira aula e nós vamos trabalhar com fio de malha e aumentar a escala das nossas agulhas e dos nossos projetos. Sim, essas são agulhas de crochê também. Para esse projeto, nós vamos conversar sobre o fio de malha, que é um material muito legal, um material de resíduo de indústria têxtil, que começou a entrar na moda em 2015. Só que existem algumas questões para trabalhar com o fio de malha. Ele pode ser feito em casa, através do corte de uma camiseta, ou quando ele vem industrializado, ele pode vir com nozinhos, ou ele pode vir com essa espessura e um fiozinho assim, ó, bem fininho. Ou às vezes fios bem grossos, ou, como quase sempre acontece, são com essas falhas. Então existem alguns sistemas para a gente burlar essas falhas do fio, mesmo assim, lembrando que ele é um material incrível porque ele é de reuso. Outra parte dessa aula é que nós vamos trabalhar com a fotografia de uma paisagem bem conhecida de vocês, que é o farol. E como a gente vai realizar um gráfico a partir de uma fotografia. Então vamos lá? Vamos ao gráfico. Então a gente tem uma fotografia do farol e aqui a gente tem um papel vegetal quadriculado. A gente vai sobrepor a fotografia. Vocês podem fazer do que vocês quiserem, da paisagem local que vocês tiverem como referência na cidade. E é muito simples. A ideia aqui é colorir os quadradinhos. A partir de um projeto que chama Pixel Art. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando você assiste televisão, a imagem é composta por muitos quadradinhos. Então a gente vai fazer a inversão disso. Ao invés de a gente ver uma imagem cheia, como na fotografia, a gente vai ampliar os quadradinhos das imagens. E é só você ir colorindo conforme aparece na fotografia de trás. Cada quadradinho desse vai ser um dos nossos pontos. Vamos agora ao material necessário. Nós vamos precisar de um fio vermelho, um azul, um marrom e um branco. Pode ser no tom que vocês encontrarem. Lembrando que a indústria têxtil promove esse tipo de material, então ele é resto da indústria, você não vai conseguir garantir as cores iguais em todo o projeto. Tesoura e agulha. A base é exatamente igual dos outros projetos. A gente vai fazer o ezinho, entrar na argola e ter o nosso ponto corrediço. Vou colocar na nossa agulha, que vai depender a espessura dela do fio que nós estamos usando. Nós vamos fazer 24 correntinhas. Qual a diferença agora? Como a gente vai fazer um ponto conduzido, eu prefiro trabalhar sempre com ele de frente, ao invés de ficar girando o nosso crochê, que é o mais habitual. Agora nós vamos para a segunda carreira, que são 24 pontos baixos. Como é que eu vou prender? Vou dobrar aqui no meio e puxar. Esse fio menor, eu passo ele para fora, que já vai formar a nossa franja. Puxei aqui, já fiquei com ponto baixo. Venho aqui, puxo, 2 na agulha, laço, puxo de volta ao ponto baixo, como nós fizemos nas outras aulas. Puxo, 2 pontos na agulha, laço, e vamos fazer ponto baixo em toda a extensão dos 24 pontos iniciais, pontos correntinha. Agora o nosso projeto começa a mudar um pouquinho, porque nós vamos fazer ponto baixo centrado. Isso é, a gente vai entrar do mesmo jeito, entrei aqui no ponto, lacei ele dobrado, puxei, com ele dobrado, liberei aqui a nossa franja, puxei. Agora eu vou mostrar pra vocês que a gente não vai mais entrar aqui como a gente entrava no ponto baixo normal, ou aqui atrás, na laçada de trás, como a gente entrou na primeira receita. A gente vai entrar no meio do fio, formando uns vezinhos. Aqui, ó, bem no meinho do fio. Entrei, puxei. Vou entrar de novo para vocês verem. Eu vou abrir aqui, entrei no meio e puxei.
ele vai ficando sobreposto, diferente do ponto baixo normal, que ele dá uma andada na diagonal. Isso vai garantir que a gente consiga promover o nosso desenho inteiro. Pezinhos formados, a gente vai fazer isso na nossa carreira inteira, que seria a segunda carreira. Estamos entrando agora na nossa terceira carreira. E ela tem marrom 1, 2, 3, 4, 5 pontos marrons. Já tem 1, 2, 3, 4. Só que o quinto eu não vou fechar. Eu vou trazer ele para cá e fiquei com 2 na agulha. Vou pegar a nossa próxima cor, colocar ela aqui e puxar. E vou começar a inserir as cores em vermelho. Vou puxar ela, o marrom eu vou carregar aqui por trás, isso chama fio conduzido. Entro aqui e já tenho o meu primeiro ponto vermelho. Entro aqui, puxo, laço, já tenho o segundo ponto vermelho. Entro aqui, puxo, laço, terceiro ponto vermelho. E para vocês perceberem, eu tô carregando o marrom aqui por dentro, porque ele vai voltar a aparecer no final dos pontos necessários aqui. Então aqui eu vou ter ainda 5 pontos marrons. Quando a gente muda de cor, fica muito claro a diferença do ponto baixo e o ponto baixo centrado, porque ele vai formando esse Vzinho sobreposto. Agora eu vou trocar de cor mais uma vez. Puxei, vermelho, fiquei com 2 aqui. O que eu vou fazer? Resgatar o marrom. Resgatei o marrom, que estava passando aqui por trás. E vou finalizar nossa carreira. Bom, eu já tenho toda a nossa base marrom preparada. Agora eu cheguei à parte azul. Acontece que, como eu falei, o fio de malha ele é imprevisível. Então, ele é muito mais fininho o azul. Esse é o vermelho, esse é o azul. Eu vou usar 2 fios no nosso trabalho. Mas você vai fazer exatamente do mesmo jeito. Entra, laça ele dobradinho, como se ele fosse um fio só, puxa. Vou passar os 2 azuis pro lado de cá, os menores, e puxei. Entra e puxa. Bom, já temos o nosso tapete todo tecido, só que faltam algumas coisas, por exemplo, acabamento. A gente cortou em diversos pontos e o que eu sugiro é que a gente esconda para o lado que já tem a cor. Então, por exemplo, esse vermelho eu vou entrar com a minha agulha em alguns pontos e vou trazer ele aqui para dentro. Já posso cortar e você vai fazer isso em toda a sua peça para garantir o acabamento. Mais um acabamento para o nosso tapete no final nós teremos as franjas. É dar um nozinho de 2 em 2. E depois cortar todas as franjas do mesmo tamanho. Dicas para trabalhar com fio de malha. Às vezes, os novelos, como eu mostrei, ele vem com uns nozinhos. E isso não é muito legal para nossa peça porque muda a textura. Então, para você evitar esse nozinho, você vai cortar um pedaço de um fio ou do outro, aqui eu tô fazendo de cores diferentes para dar para enxergar. Encaixo um dentro do outro. Vou puxar. Encaixei, puxei. E isso aqui, na hora que você estiver crochetando, ele vai desaparecer na peça. Poxa vida, Carol, mas eu não tenho fio de malha aqui fácil. Eu posso usar uma camiseta velha, por favor, e cortar o nosso fio. Para isso, a gente precisa organizar ela aqui, deixar ela bem retinha. Funciona para qualquer tipo de costura tubular, então perna da calça vai funcionar, sacolinha plástica também pode ser transformada em fio da mesma forma. Primeiro eu vou dispensar as mangas. Dispensar mais ou menos, porque depois a gente vai usar. Agora eu tiro também essa parte da barra. Algumas blusas têm, outras não. Vou medir mais ou menos 2 dedinhos, porque depois na hora que estica o fio fica mais fininho. Só que aqui eu não vou chegar até o final. Eu vou deixar mais ou menos uns 4 dedos sem cortar. Cortei minha camiseta em tirinhas e eu vou posicionar essa parte aqui pra cima.
a parte que a gente não cortou. Vou fazer esse primeiro corte. Soltei o nosso fio. Agora eu vou ligar em diagonal. Tá vendo? Vou fazer isso em toda a camiseta. Com esse tipo de corte, eu garanti um fio contínuo, muito parecido com o que a gente compra, não é? E é só enrolar em novelinho. É só você puxando. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas com fio de malha e as outras formas da gente trabalhar esse material, o tipo de emenda que a gente pode fazer. E aproveitem muito porque é algo que está muito na tendência.